gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Antes de dar as boas-vindas para o convidado de hoje, eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque hoje é o episódio número 52. Esse episódio, especificamente, né, ele antecede o aniversário do Boteco Solar de 1 ano. Então, assim, esse mês ainda nem se encerrou e a gente já está batendo recorde de ouvintes. Eu estou muito contente. E é claro, né, a cada dia o nosso podcast só cresce por causa de vocês. Então, eu também queria agradecer a confiança e a parceria de quem ouve, quem está ouvindo, quem está começando esse ano a ouvir também, ou até mesmo as pessoas que chegaram aqui por conta da indicação de alguém, enfim. No episódio de hoje, vocês vão conhecer a trajetória do William de Paula, da Solar Mais Tech, empresa integradora de Itajubá. William, seja muito bem-vindo aqui no Boteco, viu? Eu já tô no clima de festa te esperando, hein? Obrigado pelo convite, Tati. Muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Estou satisfeito demais por estar aqui. Vamos contar a minha história, né, de como eu Opa, comecei na Solar. claro. Ainda tá no clima de festa aqui, né? Vamos fazer 1 ano de podcast na quarta-feira. Pensa, Caraca, passou rápido, hein? passou rápido, né? Você ouve e você sabe. Imagina, ó, a gente tá aí, gente. 52 episódios, 52 histórias, é muita coisa, né? Exatamente. E são histórias, 52 histórias para inspirar, né, o integrador a continuar a jornada. Eu fico muito feliz que você tenha essa percepção, inclusive, viu? E Obrigado, conta eu que aí pra agradeço. gente, e conta aí pra gente, né? Como é que você começou no setor? Então vamos lá. Como é que eu comecei no setor? Eu comecei como representante comercial, Olha tá? só que numa integradora mesmo. Numa integradora mesmo, exatamente, tá? Vamos começar um pouquinho para trás. Eu venho do mercado bancário, né? E conheci esse setor solar, né? E fui migrando aos poucos e virei representante, né? Então, imagina, sem salário fixo, era só comissão, então tinha que vender, né? Não tinha outra coisa. Se eu não vendesse, eu não tinha como pagar minhas contas. E deixa eu Então, só eu te tinha barrar um que, pouquinho, né? Só para claro. aproveitando o gancho, né? Você estava no banco e você pensou de ir para Solar por conta de financiamento, alguma coisa assim que acabou te estimulando, ou o que que te acendeu para Solar? Na verdade, assim, estava ficando insustentável no banco já, né? Eu já queria algo novo, algo desafiador, né? Eu não queria continuar naquele ambiente de banco, senão eu ia acabar me estressando. E tinha um amigo que já tinha ido para a Solar, né? Ele já era do Ah, banco também, e entendi. tinha ido para a Solar. Então eu me conectei a ele, né? Ele me fez o convite de ficar como representante lá. Tanto é que a gente fez a empresa vender muito. E, e foi assim que eu conheci esse setor, né? Eu, só para voltar um pouquinho, né? Eu sou formado em técnico em eletrônica, técnico em telecomunicações, né? Sou pós-graduado em gestão de comércio exterior. Então, é uma área totalmente diferente da Solar, né? Então, mas eu já conhecia esse tipo de tecnologia. Eu falei, cara, vamos vender solar, que é um desafio, né? Então, como eu vendia consórcio, vendia maquininha de cartão, conta bancária, foi um desafio para mim vender energia solar, Eu imagino, né? Porque eu principalmente sempre, nesse começo, né? Nessa virada, né? exatamente, porque até então eu nunca tinha vendido um sistema de energia solar, né? Entende? E foi quando eu fui para esse setor, né? Fiz a primeira venda, segunda, terceira, acabei gostando. Demorou, claro, obviamente, para fazer a primeira venda, A gente vai tá? Não chegar foi lá, de. calma. Tá. Já tô querendo Imagina. acelerar, né? Imagina. É porque, de fato, né, a sua história ela é interessante, William. Se a gente for parar para pensar, né? Você estava no banco, né? Um trabalho CLT, tava ali, o pessoal fala, né? Fichado, enfim. E aí você decide Sim. desafiar completamente, trabalhar como representante comercial de algo que você nunca tinha vendido até então
E só pela comissão. Então, assim, foi um pulo, assim, né? Uma virada de chave ali que você teve, que você tomou uma decisão que, né? Para qualquer pessoa assim que não se planeje, né? Enfim, nossa, foi bem desafiador, né? E eu acho isso interessante, né? Até para você, eu imagino que esse momento da decisão deve ter sido difícil, né? Ou você já sabia, Sim, assim? foi extremamente, não, foi extremamente desafiador. Porque assim, minha esposa, ela é professora, né? Ela é concursada, professora do município, e a gente tem uma filha autista, e a gente já estava morando junto, né? Então já estava casado. Falei, cara, e como é que eu vou fazer? Né, eu saí do banco, daquele salário fixo, de todos aqueles benefícios que o banco tem, e fui para o mercado solar e como representante, né? Pois é, eu achei De- assim, é muito interessante a sua história. E é interessante, Tati, e assim, eu contar, porque pode inspirar outras pessoas também. Claro. Porque essa empresa integradora, depois de um tempo, né, ela me fez a proposta de efetivar e tal. Mas assim, ia pagar o salário do comercial, mais comissão, cara, ia sair a mesma coisa de eu ser representante. Eu falei, não, então eu prefiro ser representante porque me dá mais liberdade, Tem um cachorrinho aí, entende? né? Querendo entrar no nosso assunto aqui, né? Como que é o nome dele ou Ah, dela? então, assim, eu tenho uma cachorra enorme que chama Lassie, é uma Golden Leslie. Retriever. Ai, gente, eu Mas acho esse, tão fofo esse cachorro. nossa, esse cachorro é muito fofinho, viu? Muito fofo, é da minha filha. Mas não é ela que tá latindo, não. Se ela latir aqui, nossa senhora, vocês ficam até com medo. Sério? É o cachorro do vizinho aqui que tá latindo. Não, imagina. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né? Então você foi para o banco, você veio do banco, decidiu ser representante comercial, vendeu. Como é que foi a sua primeira venda? Agora chegamos lá. Né? Minha primeira venda como representante ou na Solar Mais Tech? É verdade, teve esses dois, né? Vamos primeiro como representante, Teve, como teve esses representante. dois. Foi engraçado, assim, que eu já tinha uma cartela de clientes no banco, né? Ah, Eu já tinha aquela cartela de clientes que eu trabalhava com adquirência, né? Eu abria a conta jurídica e vendia também a maquininha de cartão da GetNet, né? uhum, Ou seja, eu já tinha o contato desses clientes, eram comerciantes, né? Porque era conta jurídica, eram comerciantes. Então, eu já tinha essa cartela de clientes e o que que eu fiz? Eu fui neles a primeira, eram os meus contatos, né? Querendo ou não, claro, né? claro. Aí eu fui na primeira cliente, né? Uma amiga até se tornou amiga e fui junto com o meu gerente para a gente fazer a oferta. Isso que é legal, né? Eu tive suporte, né? Isso é muito Porque assim, importante. cara, é importantíssimo, porque assim, eu não vou sozinho porque eu não sei vender esse tipo de produto, né? E eu sei, como eu sou vendedor, eu sei que quando você vende uma vez para o cliente e vende muito bem, a chance de você fazer uma nova venda para esse cliente é altíssima, Claro. E né? você Por quê? Porque receber é uma pessoa que... indicações, né? Exatamente, porque é uma pessoa que já confia em você, já comprou de você e sabe que você trabalha muito bem. Então, para mim, nesse ponto, não teve dificuldade. Eu fui em quem já me conhecia, eu já tinha vendido e, e fui lá com o meu gerente. A gente fez oferta, a cliente realmente pagava muito alta na conta de luz, né? A gente fez oferta, acabou fechando depois de uns 20 dias mais ou menos, a gente acabou fechando. E essa foi minha primeira venda, foi minha primeira cliente. Que massa. E E deixa está eu satisfeita até hoje com o sistema solar dela. É difícil, né? A gente teve aí episódio convidando, né, cliente final, e é difícil ouvir difícil não, né, gente? Eu nunca ouvi alguém falando, nossa, instalei e me arrependi. É, né? E sabe o que que eu Quem ia te fala isso não está bom da perguntar? cabeça. Com certeza. Eu ia te perguntar o seguinte, né? Hoje você é integrador, né? E naquela época você estava como representante. Como é que você vê hoje, né? Igual você enfatizou aí essa questão de que você teve um suporte.
Como é que você vê hoje essa questão, sabe, como integrador, assim, você tem algum cuidado diferente, algo que você sentiu falta na sua época? Porque, assim, eu vou conversando com um representante, com um vendedor dos integradores, né, e às vezes eu ouço, por exemplo, o pessoal falando: "Olha, Tati, a gente queria ir, sei lá, na Intersolar", e aí o dono da empresa acha que não é necessário, ou então é necessário só levar o time de engenharia. Enfim, assim, tem várias coisinhas, né, que o pessoal vai comentando e eu consigo captar, assim. Eu queria saber um pouco da sua visão também, sabe, agora que você tá como integrador e não como representante, vendedor. Sim, isso é muito importante. Foi até bom você tocar nesse ponto, porque eu senti sim falta de algumas coisas, né? E eu acabei melhorando isso quando eu abri a Solar Mais Tech. Um ponto importante é que quando eu era representante, eu não tive oportunidade de ir para a feira, né? Uma porque eu estava entrando no setor, né? Então eu estava conhecendo, mas obviamente a gente precisa desse incentivo do gestor da empresa, né? Falar, não, vamos para a feira, eu vou custear a sua ida para a feira para você conhecer tudo da energia solar e fazer network, obviamente. Eu não tive isso e implantei aqui na Solar Mais Tech, né? Todos os vendedores que a gente tem aqui, toda feira que tem, eu custeio, a gente custeia, eles vão para a feira para sentir aquela vibe de energia solar mesmo, entende? De estar junto com os outros integradores, com os outros vendedores, com fornecedores, para ver que o mercado está bem aquecido e tem como eles ter sucesso nas vendas, entende? Claro, claro. Faz até o vendedor, o representante vender mais. Claro. Inclusive, eu lembro que eu te vi no boteco na feira do ano passado. Eu sou boa de memória, rapaz. Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Uigem e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, Então, hein? eu tava lá. Tava eu e mais dois vendedores. Que Eu fui lá, legal. tirei uma foto com você. Falei, Ah, não, eu tá vou bem. precisar falar um oi pra Tati, falar que eu tô por aqui. Muito massa. E eu acho legal, né? Essa questão também envolve uma questão de capacitação também, né, William? Acho que é importante a gente tratar aqui também, porque hoje eu vejo que o integrador ele recebe, né, a contrata e muitas vezes esse processo seletivo ele também não é feito assim de uma forma mais adequada, né? Vamos dizer assim. E com o passar do tempo, há uma cobrança muito excessiva, né, em cima dos vendedores, procurando resultado, cobrando resultado. Mas muitas vezes não é dado o suporte que o vendedor precisa para performar. E também tem uma outra questão que eu vejo, que é também a do interesse, né? Então, às vezes, a empresa fornece toda a estrutura, enfim, né, meios para o vendedor performar, porém também precisa de uma pitada do interesse dele também, né? Como é que você vê essa questão da Exatamente. capacitação? É interessante você tocar nesse assunto, que é uma faca de dois gumes, né? Exato. O gestor ele tem que dar o apoio, ele tem que treinar, mas o representante ele tem que estar disposto a ser treinado, né? E como é que eu vejo hoje como integrador? Eu dou o máximo apoio aos vendedores que a gente tem aqui, né? Todo o suporte que ele precisa, todo suporte mesmo. Eu até falo, olha, marca a visita, se você tiver com dificuldade, eu vou com você, vai nós dois lá, a gente fecha, tá? Qualquer dúvida que o cliente tiver, pode pedir para ele me ligar, ou eu ligo, tiro todas as dúvidas na frente na ligação mesmo com o representante, né? Porque dá uma força também quando o cliente final ouve a voz do proprietário da empresa,
né? Então, é esse suporte que é muito importante. Quando o representante está lá no campo, ele tem que ter esse suporte por trás. Quando ele liga, o gestor tem que atender, ou o suporte tem que atender, né? Para ele ver que a empresa está alinhada. E que nem você falou, em contrapartida, esse representante ou esse vendedor, ele tem que buscar autoconhecimento também, né? Não só depender da empresa integradora, e também querer buscar, dar sugestões também, né? Por exemplo, quando eu era representante, eu falava para o gestor, olha, tem um curso assim, assim, assado, acho importante a gente fazer e tal, né? Vai ser interessante para a equipe. E não dava a mínima. Não, é custo. Se você quiser fazer, você faz, enfim, né? Eu hoje eu vejo isso, né, com outros olhos, né, como integrador. Então, se eu recebo uma sugestão como essa, eu vou analisar, falando, legal, vou comprar, vamos fazer. Mas eu quero que você faça e me dê um feedback. É isso que é Entende? interessante. Acaba sendo uma troca, né? Eu vejo que a capacitação, ela é um investimento. Então, a pessoa está investindo nela mesma, porque está investindo tempo, né? O aprendizado, a força de vontade, enfim. E a empresa está investindo para ter um bom colaborador, para ter um colaborador de alta performance, que esteja por dentro dos assuntos. A gente tem aí, por exemplo, a 14300, né? Bom, vamos buscar conhecimento, vamos ver de onde que dá para a gente se aprimorar, para poder sanar todas as dúvidas do cliente, né? Vamos correr atrás. Então eu vejo que realmente acaba sendo uma troca para poder visar o resultado de todo mundo, né? E aí, nesse caso, crescer é bom, mas crescer junto é melhor ainda, né? Eu sempre falo isso. E nesse Exatamente. contexto, William, me tira uma outra dúvida, né? Vamos caminhando aqui na conversa. Depois de você ter sido representante, ter feito vendas, pegou gosto, né? Conseguiu ficar um pouco mais fácil ali, você conseguir caminhar. Como é que foi a sua virada de chave em relação a você? Ah, agora eu vou sair daqui e vou abrir minha própria empresa. Como é que foi para você esse momento? O que que te fez, ter essa percepção e agir? Foi muito interessante essa pergunta, Tati. Eu sempre quis empreender, né? Eu sempre quis. Desde lá do banco, eu já vendi muitas outras coisas também, já vendi carro, já vendi terreno, né? Já fui vendedor de loja. Eu sempre quis empreender, né? Sempre quis ter meu próprio negócio. Quando eu fui para Solar e eu vi como era, né? Eu comecei a ter contato com fornecedores, comecei a conversar com clientes, comecei a ver o setor, esse setor que está em expansão, né? Eu não sou um cara aventureiro, então eu já estudei muito sobre o setor, já conhecia bem antes de entrar de como é que funcionava e fala, cara, eu vou abrir a minha empresa de energia solar, né? Eu falo, por que não? Porque eu já era representante, né? E eu já fazia as vendas. Eu falo, por que não abrir uma empresa de energia solar, né? Mas eu precisava, claro, obviamente, de suporte de uma equipe. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro ambiental, formado na Universidade Federal aqui da cidade, e também tinha essa ideia de abrir uma empresa de energia solar, né? Aí a gente conversa vai, conversa vem. Eu já tinha a experiência, né? E ele já tinha a parte acadêmica. Falei, cara, por que que a gente não abre junto? Então, a Solar Mais Tech, que antes era a Solar Tech, ela começou com um sócio, uma sociedade, né? Eu, formado em gestão, e um engenheiro ambiental formado na Unifei. A gente se uniu, né? E conversa vai, conversa vem, a gente acabou abrindo a Solar Tech, tá? E foi engraçado, porque quando a gente abriu a Solar Tech, a gente precisava de venda, obviamente, né? A gente precisava de venda, porque senão a gente já ia abrir e fechar, né? Ou ia ficar só num sonho, né? Ou ia ficar só no sonho dos dois. E ele é mais
Eu sou mais executor, né? E meu ex-sócio, ele é mais de criação, né? Eu falo, cara, a gente precisa vender. Como é que nós vamos fazer? E como eu já estava negociando algumas vendas, né? O que eu acabei fazendo? Eu acabei puxando uma venda para a SolarTech, entende? Claro, obviamente, fui muito claro com o cliente. Falei, olha, essa empresa aqui, a SolarTech, está começando agora. Eu sou sócio, eu tenho um sócio, então você vai ser amparado por nós, né? E foi muito interessante que assim, que o cliente entendeu, super entendeu, sabe? E não é um cliente que era amigo, não era conhecido. O cliente entendeu, super entendeu por causa da sinceridade, né? Eu fui super sincero. E ainda a gente cobriu uma proposta de um concorrente. Olha que interessante. A gente cobriu a proposta do concorrente. Eu lembro que a gente baixou o quê? Uns R$ 50, uns R$ 100 Gente, eu para fico fechar. impressionada como os clientes fecham, assim, né? Por conta, eu vejo assim, tem trader que fala pra mim, Tati, o cliente não fechou comigo por causa de R$ 100. Aí você tá falando, eu tô Não, pra assim, você ver. gente. Eu dei um descontinho para ele ficar feliz, mas deixei muito claro, muito bem claro mesmo, que é uma empresa nova, começando agora e tal. Mas eu já tinha experiência, então isso foi confiante, né? Eu passei essa confiança para o cliente. A gente acabou comprando, entrando em contato com o fornecedor, comprando material. Esse cliente pagou à vista, em dinheiro. Foi Aí, até então foi uma interessante, porque primeira venda quase que premiada, assim, né? Sim, sim, Deus estava ouvindo as nossas preces, né? E era Foi uma uma venda venda de à vista, ticket foi alto? interessante. Não, não muito. Não, uma venda residencial. Ah, Se eu sim, não me engano, foram 8 placas, 8 painéis, legal. 7 ou 8 painéis. É E porque foi venda à vista. qualquer venda assim, né? Eu falo assim, você tá começando a empresa, né? Sai a primeira, aquela, né? No episódio da Luana, ela falou: Nossa, quando eu fiz a primeira venda, eu fui comemorar, eu fui tomar chocolate quente, eu fui, né, beber, enfim. Então eu tô imaginando aqui como é que foi pra vocês ainda ter o recebimento à vista, né? Mesmo a empresa sendo nova, a pessoa Não, foi realmente sensacional. confiou, né? Confiou, foi sensacional. Até quando a gente foi receber, meu sócio começou a contar tanto dinheiro assim, ele, nossa, nunca contei tanto dinheiro na vida. Eu falei, sério? Aí eu falei para ele, vai se acostumando. E Oh, foi muito legal, né? bom. Porque eu profetizei, né? Vai se acostumando, porque a gente vai receber muito dinheiro à vista, né? E é interessante falar, Tati, porque assim, diferente de outros representantes, quando eu era representante na outra empresa, eu focava sempre em residencial, sabe? Sempre no residencial, no comercial, no produtor rural. Eu via aqueles vendedores querendo fechar a usina de 1 mega, usina de 500 placas, de 100 placas. Eu falei, cara, não, eu não vou fazer isso. Uma que eu não tinha experiência, obviamente, né? Eu vou começar naquela residência ali. Eu quero ver placa em cima daquela casa. E quando eu subia no telhado ou subia no meu apartamento, eu via aqueles telhados, falei, cara, eu tenho uma cidade inteira para explorar, eu quero colocar placa em um monte de telhado aqui. Então, eu fui diferencial, entende? Isso, eu até falo assim, o gestor da outra empresa, ele até falava, olha, os vendedores aqui, eles focam em obra grande e tal, que não sei o quê, como se eu tivesse errado ali, sabe? É Eu falei, interessante cara, mas esse ponto que não você está faz muito tocando. sentido. É interessante, porque eu vejo assim, né? Não tem certo ou errado, e o que tem é o plano de estratégia que você está traçando para você, né? Então eu falo assim, gente, não dá para atirar para tudo que é lado. Teve até um material que eu fiz esses dias que eu coloquei assim, né? Imagina que você está no meio de uma multidão. E aí você tá falando, imagina uma multidão, um monte de pessoas, né, vestida com uma camiseta preta. E você fica assim, ei, você de preto, todo mundo vai ficar olhando pra você e você não vai conseguir se comunicar, porque você tá querendo se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo. Agora, se você faz um plano, né, foca, não, primeiro eu vou falar com o pessoal da direita, depois com o pessoal da esquerda, enfim, né, você consegue direcionar a sua energia
eu acho que sai muito mais resultado, você consegue, sabe, performar muito melhor. Então, assim, os integradores, né, os vendedores que querem grandes usinas, igual você colocou, eu até acho legal, porque mas eu vejo que demora muito a negociação. Então, eu até acabo recomendando, né, gente, tem que ter um equilíbrio, você tem que montar um plano financeiro para sua empresa, de modo com que você consiga também pagar suas despesas fixas, né, os seus custos fixos, variáveis, enfim, enquanto você está negociando aquelas usinas maiores. Tem integrador que fala para mim que está negociando há 2 anos, 3 anos o mesmo projeto. Então, assim, quando fecha, Exatamente. é lindo, né, fica aqui todo mundo uau e tal. Mas também, grandes projetos sugam um volume de energia muito maior também, porque, né, maior a responsabilidade, maior a quantidade de pessoas envolvidas. Muitas vezes o integrador, ele ainda não se preparou, né, em termos de equipe para atender aquela demanda, ele primeiro fecha para depois ver o que que vai fazer, enfim. E também tem o pessoal que gosta só do residencial, que está ali mais focado na quantidade, né. Então: "Ah, Tati, se eu conseguir 10 residências", não sei como que vai depender da meta, né, para mim é muito mais fácil, é muito mais prático de vender. Se a gente for pensar, por exemplo, no público do agro, né, aí já vem uma outra questão também, que você tem que ter um entendimento de, por exemplo, da questão da produção ser sazonal. Então, assim, qual o tipo de produto que esse produtor rural está trabalhando, né, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nas estratégias da empresa, eu acho legal ter esse direcionamento, né? Assim, o que que eu estou precisando, o que que eu quero, aonde eu quero atacar primeiro, né? E não necessariamente uma coisa inibe a outra. Ah, só porque eu vendo para residencial, eu não vou poder vender para os outros, né? Exatamente. É isso, é bem por aí mesmo. E quando eu criei a Solar Mais Tech, o foco total foi residencial, residencial, comercial e rural, pequenos produtores, né? E tem dado muito certo. Eu sei que a usina grande ela vai chegar, mas com o tempo, com o tempo e com a nossa experiência. Isso é muito bacana também, né? Porque tem integrador que fica com esse medo, sabe, William? Assim, ah, eu sempre atuei com, sei lá, às vezes o integrador tem uma experiência bacana, né? Trabalha com qualidade, com responsabilidade. Ele tá, sei lá, 3, 4 anos ali instalando e tal. E aí ele fala assim: nossa, apareceu uma mega usina para eu fazer. O que que eu faço? Eu faço ou não faço, né? Então, eu acho que realmente tem esse quê de preparação para conseguir assumir um projeto maior, né? É um passo de cada vez. Exatamente. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez, exatamente. E a preparação, ela faz muita diferença. E eu acredito também na questão da parceria, né? Vamos supor, eu fechei uma usina grande. Cara, por que não conversar com o meu concorrente para ele ser meu parceiro nisso? Ou seja, eu sei da minha pequenez. Putz, eu sei que eu não dou conta. Por que não me associar com uma outra empresa, né? Que pode ser uma concorrente ou não, e você fazer uma parceria e dividir seu lucro. Todos ganham, a gente consegue empregar mais, a gente indiretamente ou diretamente emprega mais pessoas, o cliente fica satisfeito, né? É nisso que eu acredito. Isso é muito bom. E deixa eu te perguntar hoje, né, se você tivesse que dar alguma dica para os integradores em relação à contratação de vendedor ou de representante, que dica que você daria aí, hein? Você que já fez essa transição dos dois lados, ou como você faz na sua empresa, no que você acredita? Bom, qual que seria a dica? O que que porque eu tô no processo de contratação aqui também de mais vendedores, né? É difícil a gente achar vendedor com experiência. Isso é fato. Com experiência, principalmente na energia solar, né? Se todos tivessem assim a capacidade de treinar aquela pessoa que está disposta a vender, já é um vendedor e está disposta a vender para sua empresa e vender energia solar, você dá um treinamento para ela, cara, é isso que eu sugiro. Treinar a pessoa para ela entender de energia solar e ir no campo com ela para poder vender. Fazer uma, duas, três vendas, depois
suporte, vamos dizer assim, através do escritório, porque você não pode deixar a gestão também para ficar só treinando o vendedor, né? O Sim, vendedor sim. ele tem que uma hora desprender, né? Vamos dizer assim. Depois que fez uma, duas, três, já sabe? Sei, legal. Tá confiante? Bora. Ah, ainda não estou confiante, preciso de mais duas visitas. Então vamos lá. Eu acredito que é isso que precisa, é essa dica que eu deixo para os integradores. Não, muito bom. Eu tô vendo que seu copo tá secando aí, meu filho. Me conta aí, aquele a Então, quem tá você mesmo. brindaria hoje? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eu brindaria a todos os empreendedores, os integradores que estão começando aí. Desejo muito sucesso, né? Que eles trabalhem com coração, sabe? Que entreguem o máximo, entregue até mais do que prometeu, que a gente, que a gente possa fazer um país solarizado, né? Muito bom, Esse é o meu desejo. muito bom, Eu brindo a eles. muito bom. Aí ele tá brindando aqui mesmo, gente. William, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Adorei ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Eu sei que você já me acompanha já faz um tempo, então é muito legal saber mais sobre você, sobre a empresa. Muito obrigada de estar aqui, viu? Eu que agradeço, Tati. Muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Espero ter ajudado os outros integradores e estamos aí para contribuir, né? Para crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Claro. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?